E agora a gente vai falar sobre um negócio que a tecnologia trouxe, que pode ajudar muito a sua vida. Você que tá com uma encrenca para resolver na justiça, não sei o que, de advogado. E encrenca que enche mesmo não é a grande, é a pequena, né? Ah, sim. Porque a pequena solução, no fim, te dá mais problema do que o problema. A dor de cabeça é infernal. E aí, a gente trouxe aqui pessoal da JusPro. Eles são advogados e eles têm um aplicativo que é de mediação. Mediação é um negócio aí do novo Código de Processo Civil, que o povo ainda tá se adaptando. Ninguém sabe como funciona o código, tá? Os advogados tudo batendo cabeça. Todo mundo descobriu. Mas tem esse lance da mediação, que pode ser uma coisa boa pra você. Por isso a gente trouxe aqui a Thay Shaw e o Ricardo Freitas, que são advogados diretores da JusPro. Oi, Thay, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Boa Ricardo. tarde, gente. Gente, como é que é esse aplicativo? O aplicativo, ele faz o quê? Ele se vinga da outra pessoa pra gente. Ele é tipo um oráculo. Como é que vocês têm um aplicativo para resolver problema? Pelo menos é o início, vamos dizer assim, da resolução. Então, na verdade, a gente tem um aplicativo que você pode acessar através do seu próprio celular. Você baixa ele, e aí depende, obviamente, Não vou fazer agora propaganda, né? Da empresa, mas você pode baixar esse programa. Pela Apple Store, Google Play, né? Perfeito. App Store, Google Play, você baixa. Qualquer celular você consegue baixar. Qualquer. Android ou iPhone, tá valendo. Tá valendo. Você baixou, lá você vai inserir as informações básicas do pedido. Você vai dizer qual que é o seu problema. A gente vai receber isso lá na Câmara de Mediação JusPro. A gente entra em contato com a outra parte e a gente vai promover uma reunião para justamente tentar fazer essa mediação. A ideia é que, e até vou falar de um caso pessoal meu, eu tive uma experiência no passado com uma questão de um serviço de uma empresa aérea, e aí na época eu não queria entrar com o Poder Judiciário. Que é isso que a Madeleine falou, né? O próprio Poder Judiciário, ele tá realmente entupido, né? Ninguém aguenta mais. Então, até como um exercício de direito de misericórdia, né, uma pessoa que acredita também em direitos humanos, o que eu fiz? Eu tentei entrar com uma mediação através do próprio Tribunal de Justiça. Só que quando eu fiz a marcação dessa audiência, eles me empurraram para 3, 4 meses depois da data do meu pedido. E ele caiu justamente naquela data, né? É o que a gente fala da lei de Murphy. Que é aquela data que exatamente eu tinha uma viagem marcada, era trabalho, e eu não podia desmarcar. E aí eu tentei ver se eu conseguia fazer um reagendamento. O que aconteceu? Eles me mandaram para 3, 4 meses mais pra frente. Enfim, o que a gente pensou? Tá, se eu conseguisse ter, então, uma saída que eu pudesse justamente... Porque a única coisa que eu queria era um acordo e resolver meu problema. Se eu pudesse acessar, então, um sistema que fosse online, que a gente pudesse fazer efetivamente uma mediação e eu tivesse esse aplicativo, eu poderia fazer um encontro online. Então, eu olharia através do meu próprio celular, o mediador, a outra parte, e lá, naquele dia, naquele momento, eu poderia ter feito. Se isso tivesse acontecendo na época da minha reclamação, eu não poderia, talvez, pedir para desmarcar. Eu teria feito naquela data, pediria 5 minutos de licença, iria num cantinho, colocava o meu fone de ouvido, plugava e já fazia a mediação online. É como uma teleconferência. É exatamente isso. Na sua mão. Então, se você quiser um plano maior, você pode fazer através de um tablet, você pode fazer através do seu laptop, do seu computador. Se for um dia que você tem, sei lá, dependendo do assunto, se você não tem o deslocamento, até na sua empresa mesmo, você tira, vai para um canto, faz numa sala, num computador grande. Essa é a ideia, é a gente ter a solução nas nossas mãos de uma forma rápida. Porque no fim, hoje, né, nessa loucura que a gente vive, eu moro em São Paulo, né? Vocês moram em São Paulo também. Eu não, a gente interior. perde. Interior? Não moro em Cotia, não é interior. É brincadeira, mas eles me zoam. Mas em deslocamento a gente perde um tempão. Então eu fico imaginando, porque a maioria dos locais que os tribunais disponibilizam para essa mediação chamar pública, a gente tem que se deslocar, por exemplo, até o centro. Sim. Então, é complicado, né? Hoje em dia, a gente fazer esse deslocamento. Então, essa é a ideia. É criar essa facilidade de acesso para todos esses milhões de consumidores. Que, no fundo, o que a gente quer como consumidor? Resolver nosso problema. É isso que a gente... que seria o foco, né? Essa foi a ideia, de onde nasceu.
E com a validade de uma mediação que você faria nesse local. Ou seja, as pessoas não precisam ter o receio de que, por não ter ido até lá e feito o trâmite tradicional, entre aspas, eu vou ter uma validade menor ou insegurança jurídica. A diferença da Juspro para outras câmaras é que ela é credenciada pelo Tribunal de Justiça. O que significa isso na prática? Quando é feito um acordo, esse acordo é homologado por um juiz de direito. Então ele tem a validade de um título executivo judicial. Então ele não vai ser mais questionado. E se uma das partes não cumprir, eventualmente a outra parte pode entrar com uma ação de execução. Ou seja, então tem validade jurídica. É uma conversa, ele tem um pouco de informalidade, entretanto ele tem todos os aspectos jurídicos necessários. Queria saber de vocês, para que tipo de caso que isso pode ser feito? Porque, por exemplo, para caso de família não pode. Pode. Pode? Pode. O que pode? Porque o que tira sono das pessoas é o quê? Guarda de criança, dividir dinheiro, condomínio. Que mais que tira o sono? Essas pequenas coisas de consumo. Acidente de carro, acidente de carro, negociação. Nós temos muitos casos na Juspro de negociação de dívidas. As pessoas querem acertar um valor. Existe uma diferença de outros sites. Na Juspro, a sua demanda, o seu conflito, ele não fica exposto. Então, nenhuma das partes tem que dizer para todo mundo o que está acontecendo. Então, você tem um sigilo. Você conta para a Juspro o que aconteceu para ela encontrar outra parte. Então é diferente de outros sites. De você deixar num site aberto a sua reclamação, quanto que você gastou, como que pagou. Exatamente. Nós não precisamos expor as duas partes. Nós contamos a história, essa história é contada por um mediador, ele é imparcial, ele também é credenciado pelo Tribunal de Justiça. Independente, né, Exatamente. Ricardo? É importante falar isso. Independente. Ele não influencia e não está representando nenhuma das partes. Ele está justamente naquele momento participando da reunião para promover esse encontro entre as duas partes para que a gente possa chegar efetivamente num acordo. Numa boa solução. Acordo é isso, né? Uma parte abre mão de uma coisa, outra parte abre a mão de outra coisa. E aí a gente chega justamente no aperto de mão, que é o acordo, né? Essa é a ideia. E o que vocês já estão operando? O que vocês recebem? Como é que funciona isso? Então, assim, o feedback, né, das pessoas. Sei lá, a pessoa tem um problema, não sei, de guarda de filho, sei lá. Ou um quer ficar mais com o filho do que fica, ou que tem direito de visita, que isso é comum pra caramba, né? Não aparece no dia da visita e fala que tá doente, aparece no Facebook foto na praia. Como é que faz? A pessoa manda lá um negócio no aplicativo pra vocês. Tô com um problema assim, assim, assim. O que mais ela tem que mandar? Na verdade, ela faz um resumo, passa os dados da outra parte. E aí o contato ele pode ser via web, ele pode ligar, né? Pode ir fisicamente lá no local, conversar conosco. Não tem problema algum, né? Isso é um diferencial da existência da Câmara, né? O nosso credenciamento para o Tribunal de Justiça prescinde também da gente fazer esse atendimento físico, né? A questão online é para ajudar a facilitar. Então, por exemplo, quem não quer mandar ou acha... Tem gente que tem que falar algumas coisas cara a cara. Claro, isso aí. Não tem? Tem. Às vezes a pessoa fica insegura. Tem situação da vida da gente? Não tem? Mesmo a gente que é tecnológico pra caramba. Vou você fala, não, isso quero falar olhando pra cara. Ela pode querer a presença de um advogado também. Lógico. Em alguns casos, nós temos um advogado assessorando uma das partes. Isso acontece. Ele pode participar também por videoconferência ou presencialmente. Agora, isso custa tanto quanto entrar na justiça, pegar um advogado, vai lá? Porque o advogado, pra ele assim, bom dia, 2.500. Petição inicial é 4.000, de qualquer negócio. As pessoas fazem... Eu conheço muita gente que abre mão de direitos porque não tem como pagar. E aí busca outras formas que fica lá encalacrado na justiça. Isso sai muito caro? Não sai? Como é que funciona? Então, a estatística que a gente pode dar é o seguinte: hoje um processo no judiciário, quanto que ele custa o poder judiciário e na verdade quanto que se paga. A gente tem as estatísticas do próprio CNJ, né? O CNJ ele fala que a empresa ele chega a gastar 2% da receita do faturamento deles com o Poder Judiciário. Por sua vez, o Poder Judicial, que aí é uma custa minha como cidadã, sua, né, de todos nós, ele custa um processo, em média, R$686. O que a gente pode dizer é que
É óbvio que, dependendo de cada um dos casos, a complexidade, né, o tempo que vai se levar, por quê? Porque eu não posso dar um tratamento por uma questão de direito de família o mesmo que eu daria para uma relação de consumo, claro. Porque a demanda de atenção seria diferente e a preparação do mediador, inclusive, é diferente. Até para dar o conforto para as pessoas na hora que eles conseguirem conversar. Sim. Então, isso vai depender muito da complexidade da causa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, na realidade, esse custo, ele é mais barato. Até porque ainda a gente não tem uma tabela oficial que saiu pelo CNJ, mas a gente já está praticando alguns preços. Inclusive com convênios através de empresas, isso é importante mencionar. Então, as empresas que têm a consciência que a solução é justamente se buscar uma mediação, eles têm procurado a Câmara Juspro para fazer um convênio. Então, eles arcam com as despesas e com os custos da mediação. Então, sei lá, você é consumidor da empresa tal que já tem o convênio. Perfeito. Você bate lá e fala, ó, tive um problema. Aí quem vai te atender no aplicativo, não sei o que, fala, opa, essa empresa aí que você tá contra, ela tem convênio, você não vai pagar nada? Perfeito, é isso. Essa é a ideia, é facilitar, é dar acesso, né? Porque hoje, que aí é uma grande diferença até do que a gente tem aí de arbitragem, né? E você tocou no assunto dos honorários. Por que muitos advogados hoje gostam da mediação? Porque ela é muito mais rápida. Então, hoje, a maioria dos casos da Juspro são resolvidos em menos de 20 dias. A média são 15 dias para você resolver. Ah, mentira. 15 dias. Opa! Em termos de poder judiciário, eu vou baixar esse negócio aí, peraí. Só não faz acordo quem não quer, né? Isso não, pode acontecer. 15 dias no poder judiciário, você não faz nada. Isso é verdade. A não ser, sei lá, liminar que a pessoa tá morrendo, coisa assim. Mas aí você chega num acordo em 15 dias, acabou. Exato. A própria Câmara leva o acordo para homologação perante o Tribunal de Justiça. Então, a gente tem a assinatura do termo com o mediador e as duas partes, né, envolvidas na reunião. E aí, se tiver representado por advogado, se sentir mais confortável, ok, o advogado também assina esse acordo. E a Câmara já leva para homologação lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. E assim, se faz a homologação, vale que nem se fosse um... Vamos explicar o que é o tal da mediação? Porque a gente tá falando, sim. Mas eu não acho que isso as pessoas dominem o que é. A mediação, foi lá, mediou, chegou no acordo. Isso vale igual se tivesse ido brigar e o juiz decidido? São exatamente isso, é o juiz assinar reconhecendo aquele acordo. O que é mediação? Você tem um mediador que é um terceiro, imparcial, que ele vai fazer com que as duas partes conversem entre si para que elas cheguem num acordo. Esse é o papel do mediador. Restabelecer a comunicação entre as partes. Busca a concordância. Ele busca a concordância. Feito isso, o acordo é colocado num papel, num termo, que é levado por um juiz. O juiz olha, ele vai aceitar aqueles termos e ele vai assinar. Isso é a homologação. É o juiz reconhecer aquele acordo como válido. E acabou. E as partes aí, claro, cada um vai cumprir com a sua obrigação. Isso é uma lei nova, não é? Eu mantenho o meu direito de, por exemplo, o outro não cumpriu com o acordo, tendo feito por esse processo, eu posso ir lá e recorrer porque não é... Porque um juiz não estava lá para definir que aquilo não tem uma validade. O cara tem que cumprir e acabou. Ele tem que cumprir. Se ele não cumpre? E quando ele não cumpre? Quando ele não cumpre, hoje, a estatística do Poder Judiciário aqui de São Paulo, menos de 10% deixa de cumprir. Então a probabilidade é muito pequena. Que aquele 1% vagabundo, como diz o Wesley Safadão. Ai, desculpa, mas a comparação é essa mesmo. E nesses casos tem um 1% que foi posto no mundo para infernizar. E esse 1% não tem justiça, não tem polícia, não tem nada. Isso é a porção do inferno que vive aqui. Então, agora, para os 90 e tantos %, isso aí funciona. Funciona. E aí mesmo naqueles casos que a outra parte não cumprir, a outra que se sentir prejudicada, aí sim, ela pode levar pro judiciário, né? Isso vai acontecer. E a gente sabe que vai acontecer. Mas pense que com a atuação da Câmara, os 90% não vão pro judiciário. Agora, a Madeleine citou que a mediação é um estímulo novo da justiça, né? Com um novo Código de Processo, etc. As pessoas estão conhecendo mais, imagino que os advogados estejam estimulando cada vez mais, até porque é um processo mais rápido.
Como é que tem sido a adoção das pessoas a esse modelo? O que vocês sentem desde que o novo código entrou e como é que... Olha, houve uma primeira resistência quando teve a edição do novo Código de Processo Civil. Ele entrou em vigor em 18 de março e a gente sentiu um pouco a temperatura. O ponto é que o advogado, né, na essência, ele é um mediador. Porque na realidade ele está lá. Eu costumo falar que é como se eu sempre praticasse o sacerdócio, né? Eu tenho problema, mas eu sempre resolvo dos outros antes. E é isso, é uma dedicação. Então essa é a nossa função. A nossa função social, e que, na verdade, quando a gente recebe a nossa carteirinha da OAB e a gente faz o juramento, é que a gente vai atestar que aquela ordem constitucional, aquilo que nos foi conferido, a gente vai fazer a proteção justamente do cidadão. Quando é isso, na essência, o que é? Nós somos mediadores. Esse é o ponto. Então, no andar dessa história, o que a gente percebeu? Os próprios advogados começaram a aceitar também. Porque isso é importante. E muito advogado já tem, os bons advogados, na verdade, já tem essa prática de só ir lá pro vamos ver se não tem jeito. Justamente, exatamente. E eles também, eles não vão perder o trabalho, porque eles começam a atuar junto na Câmara de Mediação. Então isso é importante, porque a gente, além de fomentar um mercado novo também de trabalho, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando conjuntamente com os próprios advogados. Estou tirando aquela enxurrada de processo que fica rolando lá um tempão. Que prejudica todo mundo, né? A famosa jabuticaba, né? Então, como é que fazemos com tudo isso? Né? O Poder Judiciário está entupido, ele está em prejuízo. E isso também, a gente tem uma situação que a própria empresa, para a empresa é ruim. Se 2% do faturamento é comprometido, você imagina quanto dinheiro a gente está gastando nisso. Claro. Então, acho que está na hora. Foi importante a gente ter o Código de Defesa do Consumidor, importantíssimo. Eu acho que faz parte de um marco, né, de progresso do Brasil, mas agora é chegado o momento da gente resolver isso. E um dos momentos é exatamente esse, a implementação da própria mediação. Bom, esses são a Thay Show e o Ricardo Freitas, advogados e diretores da JusPro. Nós vamos colocar lá no nosso site o link de onde você baixa junto com o vídeo dessa entrevista, explicando ali o que é, para você que tá aí com perrengue. Você já tá 3 meses só xingando, né, o seu vizinho? Vai lá, resolve em 15 dias. É isso. Obrigada. Thay, Ricardo, muito obrigada por terem vindo.